E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aí eu aqui de novo, Matheus, seu professor de História, e nós vamos falar sobre História do Brasil, agora sobre os sistemas administrativos da colônia, tá? Vamos começar então a mostrar como Portugal começou a administrar as terras, porque na primeira aula, essa que está aqui, ó, a gente falou um pouco sobre como Portugal se formou, por que ele se lançou ao mar e qual era a primeira intenção dele aqui com o território ainda não chamado de Brasil, né? Qual que era a intenção dele? Ele pegava, recolhia e ia para outros lugares, né? Mas acontece que outras nações começam então a expandir a sua frota marítima, começaram então a entrar nessa expansão marítima de rotas e terras novas, e Portugal se vê na necessidade de ocupar o nosso território. E é neste momento que esses sistemas de administração da colônia, né, para você entender o seguinte, tá lá um terreninho, todo mundo tomando conta, e então falaram para você assim, ó, tem gente querendo invadir. Você faz o quê? Você cerca. Você tem dinheiro? Você põe alguém olhando. Foi o que Portugal fez. Ou era a ideia de Portugal. Mas qual que era a realidade de Portugal naquele momento? Vamos olhar aqui. Portugal, em 1501, era a nação mais rica do mundo. Exatamente. Portugal, que é menor que o estado de São Paulo, esse país era o país mais rico do mundo. Não é à toa que a gente falou sobre as grandes navegações. Eles saíram na frente, se organizaram primeiro. Lembre-se dessa lição histórica. Se organiza primeiro, vai bem na fita, vai dar bem, né? Então, em 1530, ela estava falida. Olha o que os nossos contemporâneos, os nossos antepassados fizeram, né? Em 1530, nadando em dinheiro, em 1501, nadando em dinheiro, em 1530, quebradérrimos. Por quê? Porque ocorreu uma inquisição ali, e eles expulsaram os judeus das terras portuguesas, né? Com influência da igreja, eles expulsaram então os judeus dali. E os judeus foram para a Holanda, para diversos outros lugares, né? E tudo que tem a ver com ganhar dinheiro, produzir riqueza, estava nas mãos dos judeus. Os judeus foram embora e acharam tudo ali. E ficou na mão de quem? Ficou na mão dos nobres. Aí eu faço uma pergunta, se você já acompanhou as outras aulas. Nobre sabe ganhar dinheiro? Não. Nobre só sabe gastar dinheiro. E gastar com força. Imagina só, chega lá aquele cara lá, aquele tio seu vagabundo, não faz nada. Aí ele chega lá, ele vai num churrasco e ele abre o freezer. A cerveja que ele quer à vontade, o refri que ele quer à vontade. Você acha que ele vai na padaria pegar um pouquinho para dar uma contribuída? Não. E os nobres fizeram exatamente isso. Depenaram o churrasco que ficou para eles. Entendeu? Então Portugal estava quebrada neste momento, né? E para ocupar o território brasileiro, eu vou falar brasileiro para vocês entenderem, mas não tinha ainda, tá? Esse nome aí. Para ocupar o território brasileiro, Portugal usa uma estratégia, ficou conhecida como as capitanias hereditárias, né? Portugal estava quebrada, mas você viu o tamanho do Brasil? Você já viram? Ah, você é brasileiro, você já viu. E eles precisavam ocupar e organizar e produzir alguma coisa aqui para ganhar uns caraminguá. Mas tinha dinheiro? Não tinha. O que eles fazem então na prática? Eles transferem a responsabilidade de cuidar da terra, né? Organizar, plantar, dividir e tudo, para a iniciativa privada. O que é isso, ser privada? Não, calma lá, não é nada disso que você está pensando. Privada é quando não tem nada a ver com o governo, não tem nada a ver com o reino, não tem nada a ver com o império português ali. Então, passou para a mão de uns caras muito loucos lá. Agora eu falo para vocês, tá bom? Pensa aqui com o tio. Tá lá o nobre enchendo as burras de dinheiro, vivendo do bom do melhor, aquele tiozão lá no churrasco, não levou nada. Falou, daqui a pouco eu vou na padaria pegar um negócio para nós, mas só tomando. Só comer, né? Na folga. Aí, alguém fala pra esse tio seu aí, fala assim, tio, vamos ali ajudar a fazer uma força ali, pegar um saco de cimento, né? Vai dar uns 5 reais pra cada um. Ele vai? Não, acho que não, tá tudo de graça ali pra ele. Por que ele vai no outro que ele tem que fazer força e tal? Então, pessoal, eu quero que você entenda o quê? Quem veio tomar conta disso aqui era quem não tinha dinheiro. Quem tinha dinheiro e vivia na mordomia ficou em Portugal. Isso é lógico, né?
Mais um motivo para a gente ver porque não deu certo, né? Porque já fique de antemão avisado, não deu certo. Então eles dividiram o território brasileiro em 15 lotes com 12 donatários, né? Com dinheiro é a pergunta que está aqui. Não, né? Com nada de dinheiro, né? Este modelo de capitanias hereditárias poder passar para os herdeiros, olha, né? Mesmo modelo que foi implantado em Açores e Madeira. Pessoal, eu vou fazer um desenho, vou atrapalhar aqui, ó, só para você entender um negócio. O Brasil, Madeira, Açores. Veja o tamanho de cada território, perceba se isso vai funcionar. Não vai funcionar, né? Então, era muita terra para uma pessoa administrar sem recursos, né? E como é que então o governo, o imperador, ele passava essa terra ali para alguém? Ele dava uma carta de doação e os forais, né? Que era aquele certificado que dizia: você agora tem essa bucha na mão, você tem que cuidar desse território aí no Brasil. Você vai ficar rico, boa. Vai ficar rico e vai deixar a gente rico. Mas isso o imperador não falava. Vai tentando deixar a gente rico ali, tá? Então, por quê? Porque perceba aqui nessa coisa que eu anotei aqui, ó. Neste momento, o cara que recebe as terras, que tem o direito de cuidar ali da capitania, ele tem posse, mas não propriedade. Naquele momento, o Brasil ainda não produzia metais preciosos. Mas se o cara desse canchada lá, furasse o solo e saísse lá, sei lá, petróleo não adianta nada, sei lá, achasse ouro, né? Era dele? Não. Era do imperador. Ele era quase que um cuidador só, tá? Ele era um cara, um zelador, era isso só. Tá vendo que já não era um negócio tão interessante, né? Este cara aqui, que era o capitão, quem recebia, os donatários, né? Que recebiam essa capitania, eles poderiam dividir essa terra para outros cuidarem. Essas pequenas porções agora, para outras pessoas cuidarem, eram conhecidas como sesmarias, tá? Sesmarias são as porções menores que o donatário entregava aos outros que estavam muito afim também de ajudar e tentar ganhar alguma coisa, né? Percebam que este modelo parece muito com a noção de feudo, né? O senhor recebe do rei, ele divide, aí o cara que toma conta lá, né? Ele é sujeito a quem doou a terra. E por consequente, o cara que doou, que é o donatário, ao rei. Todos são do rei, mas o rei divide essa responsabilidade de tomar conta do território, né? De todas elas, esses 15 lotes aqui, né? 2 funcionam: São Vicente e Pernambuco, tá bom? Ambas com a ajuda do governo, né? Principalmente São Vicente aqui, que é Martim Afonso, que é o donatário de São Vicente, que traz a primeira muda de cana. Por quê? Pessoal, o cara traz a muda de cana por trazer, porque é tipo uma leguminosa na casa dele? Claro que não. Eles já identificavam a capacidade de produzir açúcar aqui. Só que em São Vicente não funcionou. Mas em Pernambuco funcionou muito por conta do solo de Massapê, né? E por conta do clima também da região, né? Só que aqui eles tinham apoio muito da coroa, né? Eu falo governo, pessoal, entenda a coroa. Se o tio der uma surtada, é isso aí, tá? Eles tinham apoio da coroa. E aqui em Pernambuco eles vão fazer uma parceria com a Holanda. É o que nós vamos ver daqui a pouquinho. A Holanda vai ajudar a produzir o açúcar em Pernambuco, tá bom? Como funcionava a organização política? Como era dividida aqui os graus das autoridade, né? No período dos sistemas de capitanias hereditárias. No governo geral, aqui que começa em 1548, nós temos a seguinte divisão, tá bom? O que acontece? O reino, ele entende que agora eles precisam ter uma sede aqui no nosso país, né? Aqui no Brasil, no nosso território. Por quê? Porque está funcionando aqui, ó. Essas duas estão funcionando.
tá? Então, onde tem riqueza, né, é bom a coroa abrir o olho e ficar em cima. Então, eles fizeram o quê? Criaram uma sede do governo, de um governo geral, em Salvador, né? E o primeiro governador geral foi Tomé de Souza, né? Já estavam de olho ali para que ninguém roubasse os biscoitos. Em 1548 foi instituído esse governo geral, que era constituído da seguinte forma: tinha um governador geral, né? Que era o cabeça aqui, o ouvidor-mor, olha lá, ele vai ouvir a dor da galera, a reclamação, e vai dizer que está certo ou não, justiça. Aqui o ouvidor é o cara que cuida da justiça. Ah, o que você quer? Fala pra mim, deixa que eu tô ouvindo. Isso aí você mata, entendeu? Provedor-mor. Provedor é aquele que dá o dinheiro, que promove uma coisa. Eu tô precisando fazer um negócio, tem dinheiro, não tem, mas ele cobrava bastante dinheiro em impostos, né? Vamos ser bem reais aqui. E o capitão-mor, pô, essa você não tem como errar. Capitão-mor cuida do que? Da segurança. Então o governo geral, em que foi instituído em 1548, era dividido desta forma. Você percebe que a organização começa a ficar um pouco mais robusta, né? As coisas começam a acontecer com a presença da coroa muito maior aqui, tá bom? Depois disso, nós vamos dar uma olhada em quais eram os objetivos dessas organizações, né? Defender, somente do governo geral aqui, defender, fiscalizar e dinamizar a economia, né? Tá ali o capitão-mor, tá ali o ouvidor-mor, né? E tá ali o provedor-mor, né? Tá ali o capitão-mor, tudo para ficar de olho nos brazucas que estavam vivendo, explorando as coisinhas por aqui, tá bom? Agora vamos falar então sobre o ciclo do açúcar. Instituído isso, né? Como eu disse para vocês, ali em Pernambuco a coisa fica legal em relação ao ciclo do açúcar, e também não só em Pernambuco, mas em todo o Nordeste. Nós entramos no ciclo do açúcar, né? Nós vamos perceber que na aula passada, que está aqui, né, nós estudamos o ciclo do pau-brasil num período pós-colonial, pré-colonial, antes, né, antes de sermos colonizados. E era o pau-brasil. Ciclo do pau-brasil, ciclo agora da cana-de-açúcar. Depois nós temos a mineração, o café. Tá bom? A gente vai estudando, vamos chegar lá. O ciclo do açúcar. Por que o açúcar? Lembra que Tomé Martim Afonso trouxe aqui? Por quê? Alto valor. Rapaziada, o açúcar era muito importante. Ele era dado como dote de casamento. Entenderam? Era muito. Às vezes o casal lá leva um saco de união. Pô, açúcar cristal. Se for açúcar cristal, a noiva não vale muito a pena. Que loucura. Mas olha hoje, pra você ver, cai açúcar no chão, você só varre. Antigamente era um produto caro. Tinha alto valor de mercado. Tá? Mas, olha aqui, o tio colocou um mas, que a vida é assim, tem mais em tudo. Mas, apesar de ser um produto que você vende e ganha uma boa grana aí, tem um alto custo de instalação e produção, né? Você não faz açúcar pegando a sua cana lá, você já chupou cana, você é menino do interior que nem eu, você pegou a cana, chupou a cana e já espremeu, saiu açúcar? Não. Você precisa primeiro de mão de obra, né? Precisa de gente fazendo isso pra você, tá bom? E você precisa de uma coisa chamada engenho, que era onde era extraído esse açúcar, né? A cana de açúcar passava ali por um procedimento e tornava-se então açúcar. Então tudo isso encarecia muito. Mão de obra, que aqui vai entrar pesadamente a questão da escravidão negra, né? E o engenho, que era um negócio caro para fazer. E como é que você vai montar um engenho, produzir um engenho com peças de engenho, se dentro do Brasil não era permitido fazer-se nada? Exatamente. Pacto colonial. Aqui no Brasil, nós não podíamos produzir nada. Tínhamos que importar peças. Entende? Então tudo isso foi muito caro. E quando você tem uma ideia muito boa, mas não tem dinheiro, o que você faz? Exatamente o que os caras fizeram. Uma sociedade com a Holanda. A Holanda, pessoal, isso aqui é uma particularidade para vocês entenderem. Lembra dos judeus que foram expulsos lá? Foram caçados, né, por serem hereges, um monte de coisa lá, umas loucuras. Eles foram também para a Holanda. E a Holanda, com a capitania das Índias Ocidentais e Orientais,
ela tinha uma prosperidade muito grande, né? Porque ela vivia uma situação de um comércio muito livre. Apesar de um país pequeno, transitava muito o comércio por ela. Inclusive a ideia de bolsa de valores e ações, né, foi instituída ali na Holanda, que foi criada na Holanda, tá? Então, quer dizer, tinha dinheiro. E Portugal falou: holandeses, por favor, dá uma graninha pra mim, preciso fazer uma suquinha. A suquinha é dinheirinho, vocês ajudam, a gente ganha, todo mundo fica bonito, né? Então, o que a Holanda falou? Beleza, Portugal, eu financio, eu dou a grana pra você, você produz, beleza? Põe nos meus navios e eu vendo. Esse era o esquema, essa era a sociedade com a Holanda, tá? A Holanda financiava, tá precisando de um engenho? Constrói um engenho lá pros caras. Aí o português aqui vinha aqui, os senhores de engenho aqui e tal, no território, pegavam os escravos, né, judiava das pessoas, produzia o açúcar, botava o açúcar dentro do navio holandês, o holandês saía alegre a vender pelo mundo, tá bom? Mas, olha só como é a vida, olha como é a história, temos mais um mas aí, meu Deus do céu, não vai pra... tem mais, veja só. Acontece em 1580 a União Ibérica. Se você já viu a primeira aula, sabe o que é a Península Ibérica. A Península Ibérica é onde estão Portugal e Espanha. E o que tem isso, professor? Presta atenção. Portugal e Espanha serão governados por Felipe II. Tá entendendo nada? Calma lá. Dom Sebastião, em 1578, bate com as botas. Morre, canta para subir. Tá? Ele não tem herdeiro. Ou seja, não tem ninguém para substituí-lo diretamente, automaticamente. Certo? Vão caçar lá e procuram um tio-avô dele. O cardeal Dom Henrique. Cardeal, velhinho, morreu 2 anos depois. E tem herdeiro? Foram vasculhar. Ele morre 2 anos depois. Ah, mas que azar, hein? Morre 2 anos depois. Foram procurar, cadê? Tem um primo, um parente, olha na linha ali, na árvore genealógica dele, papai, cadê? Acharam um primo de Dom Sebastião. Quem era? Felipe II, que era o primo de Dom Sebastião, e assume o trono de Portugal. Agora, o que tinha de interessante nesse Felipe aí? Este Felipe era rei da Espanha, ou seja, quem governava Portugal era o rei da Espanha. Então virou uma coisa só, por isso União Ibérica. Os países ibéricos, Portugal e Espanha, agora estão todos unidos sobre a mesma coroa. E daí, professor, não estou entendendo, mas agora você vai ver. Felipe II da Espanha havia instituído o bloqueio comercial com 3 países que estavam invadindo os territórios espanhóis, tá? 3 países: Inglaterra, França e qual é esse? Exatamente, Holanda. Olha o azada, olha aqui como é que o negócio pega. Então, o que os espanhóis fazem? Institui esse bloqueio contra a Holanda. A Holanda não vai pegar mais nada aí não. Não vai pegar mais nada em Portugal não. E os senhores de engenho brasileiros, ainda não brasileiros, ali, colonos, né? Bem dos espertos, apoiam a iniciativa espanhola. Por quê? Porque eles não precisariam mais pagar os holandeses e poderiam produzir eles e mesmo venderem. Que vergonha, meu Deus do céu. Mas era isso. Então, recapitulando para você entender. Quando o príncipe da Espanha toma conta de Portugal, tudo aquilo que era acordo com a Holanda, os acordos que foram feitos com a Holanda foram quebrados. Falou, aqui não tem não, holandês aqui, não gosto de você. Entendeu? E o holandês, muito saco cheio, pega e fala assim, não vai ficar assim não, eu é que digo, vou pegar minhas coisas aí, e vou invadir esse território, e o negócio vai pegar. Entendeu? Tropa de elite, osso duro de roer. E foi o que os holandeses fizeram. Então começa aqui este período de invasão holandesa, né? Temos a primeira invasão, que os caras são audaciosos para caramba, entendeu?
eles tentam invadir Salvador em 1624 e dura essa invasão em 1625. A Espanha ficou tão fula da vida que mandou a tropa naval jamais vista até então. Né? Deram uma camaçada de pau nos holandeses e os holandeses falaram assim, é melhor a gente ir embora, nem queria mesmo isso. Só que eles são holandeses e eles não desistem nunca e eles estão muito afim de recuperar aquilo que deixaram por aqui. Né? Então começa então a segunda invasão deles ao território aqui da colônia, território brasileiro. E eles invadem um pouquinho mais Brasil, Pernambuco, e essa invasão dura muito mais tempo. De 1630 a 1654, tá? E essa invasão aqui é muito interessante, porque a gente pode dividir em 3 etapas. A primeira fase de conquista, onde rola as tretas, né? É guerra, é briga e vamos retomar, não vai nada, aí tapa na cara, dedo no olho, assobio, cantarola e mata-leão, tudo isso aqui, em 630 e 635. A segunda fase, que é a fase de acomodação. Os holandeses se deram melhor aqui, se deram bem. Em 1635 a 1645, eles começam então a organizar o lugar onde eles já estão tomando conta. Então, inclusive é neste período que vem para o Brasil um indivíduo chamado Maurício de Nassau, que traz com ele pintores, traz com eles urbanização, né? Então eles melhoram muito, né, a Pernambuco, ali, a região onde eles estão. Inclusive, existem pessoas até hoje, descendentes de holandeses lá, inclusive sobrenome Vander, tudo que é holandês tem Vander, né, no nome. Vanderlei são descendentes lá, os de lá, né, que tem sobrenome Vanderlei, são descendentes de holandeses. Olha só que legal. Então eles evoluíram muito a região, contribuíram bastante para a região. Mas aí a coisa pega e eles, com o apoio agora então da coroa portuguesa, que volta para o colo de Portugal, eles, os senhores de engenho aqui nesse momento, na fase de expulsão, falam para eles, esses holandeses não são católicos, vamos meter o pau neles. Olha os senhores de engenho querendo meter o louco e não pagar a conta. Então eles são, os holandeses são expulsos de Pernambuco. E para onde vão esses holandeses? E junto com essa tropa de holandeses, pessoal, detalhe, existiam muitos judeus. E para onde vão esses holandeses e esses judeus? Para vários lugares. Vão para as Antilhas, né? Porque ali também já se produzia um açúcar também, já existiam outros açúcares de beterraba, por exemplo, né? Mas parte dessa caravana de holandeses, né, param num lugarzinho pequenininho, um lugar que não serve para nada. Hoje em dia acho que você nunca ouviu falar. Chama-se Manhattan, Nova York. A bandeira de Nova York tem o laranja, graças a influência holandesa. Então, Manhattan, olha o nome, né? Também foi muito, contribuiu muito para o crescimento da região a presença dos holandeses. Holandeses que alguém meteu o pé daqui para irem organizar ou ajudar a organizar Nova York, tá bom? Então esses são os sistemas de organização administrativos aqui. Capitanias hereditárias, manda o cara lá para ele organizar, divide em lotes, 12 donatários, né? Carta de doação, forais, distribuir sesmarias, pedacinhos de terra para outros, tá bom? 2 funcionam, de São Vicente com Martim Afonso e Pernambuco, com a ajuda dos holandeses, acabamos de falar. Depois eles instituem o governo geral, para olhar mais de perto. Uma sede agora em Salvador com Tomé e Souza. Temos então um governador geral, o ouvidor-mor, que é o cara da justiça, provedor-mor, que é o cara das finanças, o capitão-mor, que é o cara da defesa. Qual que era o intuito? Defender, fiscalizar e dinamizar a economia. Então, Portugal estava querendo. Então nós entramos agora no ciclo do açúcar, né? Alto valor de mercado, mas alto custo de instalação. Mão de obra escrava em engenho, entra a sociedade
com a Holanda. A Holanda financia, Portugal produz, a Holanda vende. Então começa a União Ibérica. A União Ibérica, quando Portugal e Espanha se juntam, Filipe II é quem manda, e Filipe não gosta da Holanda. Filipe bloqueia comércios com a Holanda, e a Holanda faz o quê? Invade Salvador. Se deu mal pra caramba, é o Novo Som de Salvador, é o Novo Som de Salvador. Depois ele vai para Pernambuco, em 1630 até 1554, eles ficam por ali organizando e tentando pegar o dinheiro deles, mas depois foram expulsos. Essa é a aula de sistemas administrativos da colônia portuguesa, perto do ciclo ainda do açúcar. Temos outras aulas por aí. Compartilha com seus colegas. Vamos estudar um pouco sobre história. Abraço, fiquem com Deus. Se inscreve no canal, compartilha, dá um curtir aí, vai estudar. E é isso aí, abraço.